Fala galera, vitória importantíssima do Flamengo ontem. Rapaz, conseguiu uma vitória fenomenal ontem na altitude, jogando contra o Cusco no Peru. Venceu por 2-0 o Flamengo, com gols de Bruno Henrique e Arrascaeta, né? A geração de 2019 sempre botando comida na mesa do Flamengo desde 2019. Vamos para as escalações. O Cusco veio com o goleiro Dias no gol, o Rui Dias na lateral direita, o Bolívar na lateral esquerda e a dupla de zaga de Ampuero e Fuentes, que estava numa disputa boa com o Bruno Henrique, enquanto eles pôde disputar. No meio campo, um 4-5-1 com Colito e Silva nas laterais, Soto e Carabarral e Valenzuela ali no meio campo, e o Calejo de centroavante. E o Flamengo veio escalado com Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita e Ayrton Lucas na esquerda, que hoje fez uma boa partida o Ayrton Lucas, apesar do gol anulado do Cusco ter saído no setor dele. Ele fez uma boa partida. Léo Pereira e Danilo na zaga. Na volância, o Everton Araújo e o De La Cruz, que é uma surpresa, que eu achei que ele não ia jogar hoje. Ia se poupar para não jogar na altitude, mas ele jogou hoje, jogou bem ontem. Carrascal na direita. Na direita, assim, aqui no esquema tá 4-2-3-1, mas era muito móvel esse ataque do Flamengo com Carrascal, Paquetá e Plata e Bruno Henrique. Eles não ficavam guardando muita posição, não. O Plata ele ia mais para ficava predominantemente no lado esquerdo, mas em vários momentos ele ia para frente, ia para fazer dupla de ataque com o Bruno Henrique. Assim como o Paquetá também, várias oportunidades ele partia para ficar ali mais próximo do Bruno Henrique, e o Carrascal também. Um ataque bem móvel e bem associativo. Isso é muito legal, porque potencializa as características dos quatro ali da frente. O Bruno Henrique é o cara mais parecido com o que o Caio Jorge representava pro Leonardo Jardim lá no Cruzeiro. E finalmente o Bruno Henrique está recuperado da pubalgia, e ontem ele jogou até os 40 minutos do segundo tempo, quando acabou o oxigênio dele. Rapaz, ele é tudo que o Leonardo Jardim precisa para fazer transições rápidas e bola no espaço. Bruno Henrique correria, vai para frente, e o Plata também é correria. Só que a diferença dos dois é que o Plata ele tem menos afinidade com o gol, né? Ele não chuta muito, não aproveita muito as oportunidades que aparece para ele finalizar. Ele geralmente não finaliza. Isso é um problema. E o Carrascal também. O Carrascal ainda tem esses erros de tomada de decisão que acaba atrapalhando algumas jogadas de ataque do Flamengo. E no jogo, o Flamengo termina o primeiro tempo empatado em posse de bola,
finalizando mais que o Cusco, 8 finalizações contra 3. No gol, metade, o Flamengo acertou 4 e o Cusco acertou só uma. De chances claras teve uma o Flamengo e nenhuma o Cusco. Que time ruim esse Cusco, hein? Mesmo com a atitude jogando lá a camisa 10 da América, a altitude de 3.000 e tantos metros lá, e mesmo assim o Flamengo dominou o jogo em todo. Se for ver aqui em questão de quilometragem percorrida, deixa eu dar uma olhada aqui. Passes, Flamengo trocou 390 passes, acertou 87%. Eles trocaram 394 passes, acertaram 87% também. Aqui não tem a quilometragem. Mas se você for ver bem o jogo, se você assistiu, você percebeu que o Flamengo até correu até mais que o Cusco, mesmo no segundo tempo, quando os dois times estavam se dosando ali no primeiro tempo, né? O Flamengo se dosando um pouco menos, tentando resolver o jogo no primeiro tempo, com a expectativa de que o time do Cusco ia fazer igual o time boliviano faz, que é esperar os primeiro tempo, os 20 minutos do segundo tempo e começar a ir para o ataque, porque o outro time não vai ter mais oxigênio. Mas, pelo contrário, o Flamengo conseguiu de uma forma jogar na altitude que parecia que ainda tinha mais oxigênio para eles jogarem pelo menos mais 30 minutos aí depois do apito final. Tipo, se tivesse uma prorrogação ali, o Flamengo conseguia jogar. E isso é impressionante. Rapaz, esse jogo que tinha tudo para ser um empatezinho ali, uma derrota pro Flamengo, acabou que o Flamengo conseguiu vencer. O gol sai logo no segundo tempo, né? Com uma jogada ali do Ayrton Lucas num cruzamento que vai na cabeça do Bruno Henrique e faz o gol. Logo no lance seguinte, um contra-ataque do um pênalti que o juiz marca, mas a bola tinha saído no mesmo lance, e aí o VAR interviu e anulou o pênalti. Quando a bola reiniciou o jogo, a bola voltou a entrar em disputa e sai o gol do Flamengo. Um ataque, o Ayrton Lucas cruza na cabeça do Bruno Henrique e faz o gol. E como de praxe, né, o Flamengo faz o gol e começa a administrar. E isso é uma coisa que eu já falei que eu não gosto, quando o time faz um gol, faz 2, 3, começa a administrar resultado. Se você tem chance de fazer 5, 6-0, faça. Tem que fazer os gols. Não tem que ficar se poupando, não. E aí o Flamengo começou a dosar, né, o pulmão, o oxigênio, e logo tomou um gol. Um gol do Rui Dias, num cruzamento lá, que teve um bate-rebate, a bola no setor do Ayrton Lucas, como sempre, né? E ele tinha bastante gente para marcar dessa vez. Então não foi totalmente culpa dele. Mas o cara fez o gol, mas o VAR traçou as linhas e anulou o gol do Cusco. Logo depois teve uma entrada do Plata,
que o Prata ele correu um risco grave de ser expulso. Ele brinca muito com essa linha tênue, né, de ser expulso e não levar nem amarelo. E dessa vez ele não levou nem amarelo. O VAR chamou o juiz para um possível vermelho direto pela entrada do Prata quase ter quebrado o tornozelo do rapaz. Mas o VAR não entendeu dessa forma e não deu nem amarelo pro Prata. Seguiu o jogo. E depois começaram as substituições dos times. O Carrascal saiu para a entrada do Luiz Araújo. Depois Léo Ortiz, Pedro e Arrascaeta entraram no lugar de De La Cruz, Bruno Henrique e Paquetá. Ou seja, no final do jogo o time do Leonardo Jardim estava atuando com a linha de 5 para proteger o resultado. Mas num contra-ataque, nos acréscimos, o Arrascaeta cria uma jogada de contra-ataque lá e toca pro Luiz Araújo. O Luiz Araújo dá aquela batida de chapa para fazer o gol. O goleiro defende, a bola volta no pé do Arrascaeta, ele chuta, o goleiro defende de novo e no rebote o Arrascaeta de cabeça faz o 2-0. Uma grandíssima vitória do Flamengo na altitude. Um começo de Libertadores como o Flamengo nunca teve. Em muito tempo o Flamengo é líder do grupo. Líder do grupo A. Porque mais cedo o Estudiantes empatou com o Independiente Medellín em 1-1. Com isso, o Flamengo passa na frente com 3 pontos e 2 gols de saldo. Enquanto que o Estudiantes e o Independiente Medellín ficam ali em critérios de desempate totalmente empatados, com o jogo terminando em 1-1. E o Cusco fica na quarta colocação com 0 pontos e menos 2 de saldo. Próximas rodadas do Flamengo. Próximo jogo do Flamengo é contra o Fluminense no Brasileirão, no dia 11. Neste sábado, às 6h30 da tarde. Fluminense e Flamengo. Esse é o grande desafio do Leonardo Jardim, que o grande adversário que o Flamengo enfrenta e que dá trabalho é o Fluminense. E agora ele empatou com o Fluminense no primeiro jogo e agora vai ter outro jogo para jogar contra o Fluminense. Dessa vez pelo Brasileirão. Aí no dia 16, na próxima quinta-feira, às 9h30, o Flamengo recebe o Independiente Medellín pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, lá no Maracanã. Essa maratona de jogos agora até a Copa do Mundo. Eu estou muito esperançoso do Flamengo estar com esse ataque do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, pra mim, é o cara que vai fazer o Flamengo deslanchar com o Leonardo Jardim. Pra mim, ele é muito semelhante ao que o Caio Jorge foi para ele no Cruzeiro. Tem praticamente as mesmas características de atacar o espaço. E somado isso ao talento do Pedro e do Arrascaeta,
do Paquetá, que fez uma partidaça hoje, diga-se de passagem. Paquetá, ele, todas as vezes que ele teve chance de finalizar de fora da área, ele finalizou. Isso é uma coisa que tá faltando pro Flamengo e que na altitude você tem que finalizar de fora da área mesmo, porque a física da bola é diferente. A bola fica mais leve, menos resistência do ar. Tem que chutar de fora da área mesmo. E o Paquetá quase fez gol hoje, ontem. Mas foi uma belíssima partida do Flamengo. Enfim, quero te ouvir, dizer o que você tem a dizer. Comenta aqui embaixo o que você está achando desses vídeos. Se inscreve no canal e deixa o like para ajudar aqui. Tamo junto.